Olá, irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que bênção, hein? Chegamos na terceira semana de ministração da palavra no nosso projeto Casa 91. Primeira, segunda, muita gente já sendo tocada. Sabe, irmão, só o fato da gente sentar com essas pessoas, se preocupar com elas, orar por elas e orar com elas. Creia, há um mover do Espírito, não é? O Espírito Santo está na sua vida, vai tocando, vai falando. Então, queridos, o que é fundamental na Casa 91 é você continuar orando. Né? Continua orando por essa pessoa. Agora nós vamos ter a última ministração, mas o objetivo é que ela compreenda a mensagem da graça. A mensagem da graça é tão incompreendida, falta revelação da graça. Muitas pessoas ainda acreditam no que elas precisam ou têm que fazer para Deus. Quer começar o relacionamento com Deus por aí e não vai dar certo, sabe? Por isso que nós temos hoje Casa 91, debaixo das suas asas estarás seguro. Então, o objetivo dessa mensagem é mostrar a segurança que há debaixo das asas. Mas a grande pergunta é, onde é que estão essas asas? Foi a nossa ministração dessa semana. Então veja, querido, é muito importante que você leia todos os textos bíblicos. Começa lá o texto com o próprio Salmo 91, do verso 1 a 4. Depois você vai ver Êxodo 25, que é quando Moisés recebe a ordenança para construir o tabernáculo, e aí vai aparecer a Arca da Aliança e também o propiciatório. É muito importante que você leia lá a passagem de Levítico, que vai falar da ministração, depois de Números, que era o lugar onde o Senhor falava com Moisés, depois leia Lucas, o capítulo e os versos que falam daquela passagem poderosa, salvo engano é Lucas 19, está lá no resumo, que vai dizer da parábola do fariseu e do publicano quando se apresentaram diante de Deus. Então, a fórmula continua sendo a mesma. Você vai orar pela pessoa, você vai clamar pela pessoa, você vai chegar com confiança para ministrar a palavra, e quanto mais familiarizado você estiver com a mensagem, mais segurança você terá. Então veja, não necessariamente você vai ter resposta para todas as perguntas, mas o objetivo não é esse. De repente a pessoa vai fazer perguntas acerca da graça que você não está familiarizado. Irmão, não tenha nenhum receio de dizer, olha, o que eu tenho de clareza, de revelação é disso que eu estou compartilhando com você. Você deve estar me falando algo muito importante, eu vou anotar e logo retorno, tá bom? A graça, ela é muito pouco compreendida até no ambiente da igreja. Muitos irmãos combatem a graça. Muitos irmãos têm uma graça esquisita que leva a pessoa a ficar numa vida de pecado acreditando que a graça resolveu todos os problemas. Então a gente tem assim extremos, né, de quem não vive na graça, vive na lei, apesar de estar em Cristo, e outros que utilizam a graça como permissão para uma vida pecaminosa. Nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar das asas do Senhor, né? Debaixo das tuas asas estará seguro. Pois bem, quando a gente vai falar das asas, vai estar seguro, é muito importante que você tenha clareza da Arca da Aliança. Eu falei isso no domingo, né? Eu tenho o exemplo da Arca da Aliança e eu disse para você que ela tem a parte inferior e a parte superior. A parte inferior era uma caixa, né? Essa caixa existiam basicamente 3 componentes: o bordão de Arão ou a vara de Arão que floresceu, o maná e a lei. Estava tudo dentro da arca, né? E o que é que se sobrepunha? O que é que tampava? Era o propiciatório. Então é importante você ter clareza. Se você puder levar alguma arca na sua ministração, vai ser bom. Se você puder projetar enquanto está ali no Zoom, no Skype, seja algum outro aplicativo, enfim, você projetar para a pessoa ter clareza, não é? Que Deus estabeleceu que de um lado e de outro do propiciatório ou da tampa
haveriam 2 anjos. E as asas deles estavam abertas e tocando, do jeito que está essa figura. E aqui embaixo, embaixo das asas é o propiciatório, ou seja, debaixo das tuas asas estará seguro. Irmãos, tenha clareza disso. Propiciatório tem a ver com sacrifício que afasta a ira de Deus. Muita gente acredita que Deus está irado com seus filhos. Deus não está irado. Deus está feliz com seus filhos, mas ele está irado com os filhos da desobediência, aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus. A ira vai cair sobre eles, mas nós não estamos debaixo da ira. Jesus, 1 João 4,10, ele é o sacrifício propiciatório. Significa que ele satisfez as exigências para afastar a ira de Deus. Então, esse ponto é importante. Nós vamos encontrar várias vezes no Novo Testamento a figura da propiciação. Jesus é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, ele já pagou o preço, ele já afastou a ira de Deus. O que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano era pegar o sangue do sacrifício de um cordeiro e salpicar e espargir aonde? No propiciatório, debaixo das asas. Ali, gente, era o lugar que Deus falava, que Deus se comunicava. Ali era o lugar da presença de Deus. Olha que lugar maravilhoso. Lembrando que o tabernáculo tem a ver com tabernacular, tem a ver com habitar. Faz muito tempo que Deus quer habitar com o seu povo. Foi assim no deserto, 1400 a.C., depois vem o templo com Salomão, 900 a.C., e agora nós somos o templo. Deus quer habitar com o seu povo. Então tem a figura do tabernáculo, que é muito importante, tem a figura da arca, que é a mais importante no lugar santo dos santos, e depois tem a figura do propiciatório. Este é o mais importante de todos, ok? Então tem a clareza, né? Tem os 2 anjos, tem o local onde o sangue é aspergido, ali é o local da comunhão. Você vê que coisa maravilhosa, tudo apontando para Cristo. E aí nós vamos ter uma figura maravilhosa no Novo Testamento. João capítulo 20, quando Maria chega no sepulcro, né? Jesus não estava lá, você sabe disso, mas o que ela encontrou? Ela encontrou 2 anjos, e o texto diz claramente, um na cabeceira e o outro aos pés, onde deveria estar o corpo de Jesus. Maria, portanto, tem uma visão do propiciatório no Novo Testamento, ou seja, foi aceito o sacrifício, né, do cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha que figura maravilhosa. Então, às vezes a pessoa ela anda com muita dúvida de como chegar a Deus. Então veja, irmãos, debaixo das tuas asas estará seguro. Onde é que nós temos segurança? Nós temos segurança onde o sangue é derramado. Nós temos segurança onde o caminho para Deus está pavimentado. É isso que é o trabalho da cruz. Esse é o sacrifício de Jesus. Os nossos pecados tinham nos afastados de Deus. Agora, o Cordeiro tira o pecado do mundo. O que eu preciso? Crer. Crer no sacrifício de Jesus. Quero voltar a este ponto. E a maioria das pessoas estão procurando fazer alguma coisa para Deus. Você sabe, quando você pergunta, você tem certeza se não acordar amanhã vai estar com Deus? A pessoa normalmente diz, eu acho que eu sou pessoa boa, né? Eu acho que eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Isso não vale para Deus. E aí você vai entrar com a parábola do fariseu e do publicano. Gente, essa parábola, ela assim ilustra realmente como é que se é justificado diante de Deus. Você vai lembrar, o fariseuzão, religiosão, fazia tudo certinho, ele ainda se comparava com os demais, levava diante de Deus o fato dele ser dizimista, levava diante de Deus o fato dele não ser como um publicano.
Ou seja, ele chegava diante de Deus falando de si mesmo. Não é? Ao passo que o publicano, como é que ele chegou diante de Deus? Disse assim, Senhor, batia no peito, né? Não tinha nem coragem de olhar para cima. Batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim. Olha que coisa maravilhosa. Propício, lembra propiciação. Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, seja gracioso comigo. Ele não tinha nada para pôr na mesa. Ele não tinha nada para negociar com Deus. Ou ele estaria em frente ao trono da graça para encontrar perdão, salvação, misericórdia, bondade, não é? Senão ele estava condenado. Essa é basicamente, ou estas as maneiras que as pessoas chegam diante de Deus. Um chega cheio de si, outro chega confiado no sacrifício do Cordeiro. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. O que é que o fariseu fez? Ele tirou a tampa da arca e foi olhar dentro da arca. O que é que ele encontrou? Lei. A palavra de Deus diz que a lei, apesar de ser santa, justa e boa, a lei não salva. A lei condena, a lei mostra o pecado. Né? A lei, ela é a fonte, né? Porque ela vai revelar o pecado. Enquanto que o sacrifício de Jesus está cobrindo a arca. Cobrindo a arca, ele está cobrindo a lei. Então, quando nós estamos confiados no sacrifício propiciatório de Jesus, nós estamos debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas estarás seguro. Aí, querido, presta atenção. Há muitas maneiras, né, da pessoa justificar sua bondade. Há muitas maneiras da pessoa achar que está bem diante de Deus. É importante você ter sensibilidade para poder ter clareza em como dizer que não tem nada que ela possa fazer para agradar a Deus. Não adianta ela achar que é boa esposa, bom filho, bom estudante, paga bem, paga todos os seus impostos, não deve nada para ninguém, nunca fumou maconha. Isso são ações e atitudes morais que são válidas e têm o seu valor na sociedade, mas não diante de Deus. Diante de Deus, ou se crê no sacrifício do Cordeiro, ou se crê na obra do propiciatório, ou então não tem salvação. Agora, concluindo com a parábola, né, de Jesus. Jesus falou assim, olha, este, que era o publicano, ele saiu diante de Deus justificado. Por quê? Ele não levou a lei, ele não tinha nada para apresentar, ele simplesmente creu. Senhor, sê propício a mim. Por certo, você vai encontrar pessoas com muitas dívidas na sociedade. Gente que já está no segundo, terceiro, quarto casamento. Pessoas que às vezes já enfrentaram as cortes, os tribunais, já foi para a prisão. Gente que já aprontou de tudo. E talvez ele não se ache digno dessa salvação. Que você, meu irmão, seja um instrumento de Deus para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus. Que salva, que liberta, que cura, que prospera, que leva para a vida eterna. Então é maravilhosa essa palavra, a gente vai encerrar muito bem essa Casa 91, e aí você pode convidar a pessoa para receber Jesus como Senhor e Salvador. Se ela ainda não tiver muita clareza, não é? Convide de qualquer maneira para o dia 18, o nosso dia com Deus, e nós teremos aí uma grande colheita no ano da chuva abundante. Deus te abençoe, você é amado do Pai.